Nesse vídeo vou explicar para vocês qual é o verdadeiro fator de enriquecimento do investimento em ações. Se você não entende essa dinâmica, você simplesmente não deveria estar investindo no mercado de renda variável, e vou explicar para vocês com exemplos práticos por que os grandes investidores sempre trabalham com visão de longo prazo, como isso pode de fato te enriquecer e gerar uma renda passiva gigantesca para você se você tiver paciência e disciplina. Lembrando que o nosso canal tem o objetivo de trazer conteúdo relevante do mercado financeiro, muito além das análises que a gente traz semanalmente. Quero trazer também um ponto de vista do investidor que quer construir um patrimônio em bolsa. Se eu te ajudar com as informações contidas aqui, eu peço que você se inscreva no canal e também deixe um comentário para a gente ganhar visibilidade. Primeiro ponto crucial para você conseguir lograr êxito nesse investimento a longo prazo e ver o seu patrimônio multiplicar é você entender primeiramente o que você está comprando. Você não está comprando uma ação que vai simplesmente oscilar de preço no curto prazo, onde você vai comprar e vender múltiplas vezes num curto período de tempo. Não, você está comprando participação patrimonial dentro de uma empresa. Então isso aqui existe no mundo real e no final do dia o que toda empresa de capital aberto busca é gerar lucro para os seus investidores, para os seus acionistas, que são na verdade os donos da empresa. Então quando vocês compram uma ação da Itaúsa, muito além desse papel que está oscilando de preço no curto prazo, vocês estão comprando participação patrimonial no maior banco da América Latina, um banco que tem 95 mil colaboradores. Aqui dentro tem diversos funcionários, CEOs, administradores, profissionais de tecnologia da informação, todos eles trabalhando em prol da geração de lucro para essa empresa. Então você está se associando a uma marca e a uma empresa que tem capacidade de gerar caixa a longo prazo. E aqui tem um ponto importante: você deve priorizar empresas com bom histórico de lucratividade. Empresas que passaram 20 anos apresentando o crescimento dos seus lucros provavelmente entregarão também um bom desempenho nos próximos 20 anos. Então o patamar de qualidade está um pouco além do valuation tradicional. Você olhar a margem da companhia, a alocação de capital, a resiliência no crescimento dos lucros. Por isso que você tem que priorizar empresas que têm um patamar de qualidade um pouco mais elevado, uma vez que elas vão, além de entregar um retorno acima da média, ajudar também a proteger o seu patrimônio ao longo dos anos. Galera, agora um ponto muito importante para você que começou a investir agora e que não sabe muito bem se esse caminho vai trazer de fato um retorno satisfatório para você. Vejam que ponto de atenção muito interessante. Talvez esse seja o fator crucial que me leva a optar pelo investimento em ações em detrimento dos FIIs ou até mesmo da renda fixa. O principal fator de enriquecimento do investimento a longo prazo é o fator yield on cost, ou seja, o dividend yield que cresce em função do preço que você efetivamente pagou na ação. Então, esse fator ele gera uma multiplicação gigantesca na sua renda passiva a longo prazo. Um exemplo prático disso: quem comprou o Banco do Brasil em 2017 comprou um banco que reportava um lucro líquido na ordem de 10,6 bilhões de reais por ano, um lucro ok, e vejam que nessa época o Banco do Brasil era negociado por uma cotação nominal de R$ 27,76. Porém, de lá para cá, o banco pegou uma excelente administração, que extraiu muita eficiência do modelo de negócios. O banco também conseguiu crescer muito a sua carteira junto ao agronegócio, e isso se traduziu num forte crescimento dos seus lucros. O lucro saltou de 10 bilhões em 2017, alcançando o patamar de 33 bilhões em 2023. Então, quem comprou ações do Banco do Brasil em 2017, na verdade, comprou participação patrimonial dentro de uma empresa dinâmica que tem buscado evoluir e crescer ao longo dos anos. Agora, se você é dono da empresa e tem uma quantidade de ações, você precisa também ser remunerado de certa forma. E conforme os lucros do banco foram crescendo, esse investidor foi muito bem remunerado. Então vejam que em 2017 o banco pagou apenas 94 centavos por ação. Porém, a partir do momento que ele começou a melhorar e cresceu seus lucros, o dividend yield foi crescendo de maneira muito expressiva. Vejam que em 2022 ele entregou R$ 4,17 por ação e em 2023 R$ 4,57. Então nós temos aqui o investidor que comprou o Banco do Brasil lá no ano de 2017, período no qual o banco lucrava apenas 10 bilhões de reais por ano. Porém, esse investidor segurou as ações, investiu com visão de longo prazo. E agora, em 2023, esse investidor recebeu R$ 4,57 por ação. Nós temos aqui um yield on cost de 16,5%, quase 17%, contra uma Selic de apenas 10%. Então aqui é praticamente 70% acima da taxa básica de juros atuais. E vejam que não foi fácil, O investidor passou por bastante volatilidade durante todo esse período. E agora imagina você para o investidor que reinvestiu os proventos, Aí que ele conseguiu de fato fazer a bola de neve crescer ainda mais rápido. É claro que muitas vezes você não vai conseguir manter o preço médio num patamar
tão baixo, você vai realizar aportes contínuos, mas é muito importante que nos momentos de queda você reforce ainda mais a posição, né? Se a gente pegasse aqui 2016, que foi o ápice da crise política e econômica, quem comprou nessa faixa de preço está recebendo um yield monstruoso, né? Então vejam como o preço que você paga na ação influencia de certa forma a renda passiva que você vai gerar no médio e no longo prazo. Então é claro que o Banco do Brasil provavelmente continuará crescendo seus lucros, talvez não na mesma intensidade. Eu vou mostrar para vocês agora qual é o meu preço médio em Banco do Brasil e em Itaúsa, para mostrar para vocês um pouco do meu yield on cost e por que isso me motiva a continuar nesse investimento em ações para longo prazo. Galera, vejam vocês que temos aqui uma carteira pública bem diversificada, mas com uma posição relevante no setor bancário, dentre as quais as principais posições são a Itaúsa e o Bradesco, e temos um pouco também de Banco do Brasil. Olhando um pouco para a Itaúsa, a gente comprou muita Itaúsa a R$ 7,85, um pouco a R$ 8,00, conseguimos um preço médio de R$ 7,70, porém recebemos uma bonificação que ajustou o nosso preço médio para R$ 7,41. Porém, nos últimos 12 meses, a Itaúsa pagou 87 centavos por ação em proventos. Considerando esse dividendo pago pela Itaúsa, o nosso yield on cost está em quase 12%, porque conseguimos pagar um preço bem descontado no ativo. Bem em 2022, quando ninguém queria comprar ação de bancos, nós conseguimos montar uma posição relevante e agora temos um yield on cost significativo. Lembrando que o Banco Itaú pretende aumentar o seu payout, né? O mercado como um todo espera um yield superior a 8% para os próximos 12 meses, então a Itaúsa deverá continuar entregando sim uma excelente renda para a carteira, que nós vamos utilizar para comprar mais ações e fazer a bola de neve crescer. E no caso do Banco do Brasil, a nossa situação é um pouco mais confortável. Vejam que temos um preço médio de R$ 19,35, ajustado pelo desdobramento recente que o banco realizou, né? Então ele duplicou seu número de ações, isso acabou puxando o nosso preço médio para casa dos R$ 19,35. Porém, a previsão do mercado como um todo é que o Banco do Brasil deverá entregar um dividendo de R$ 2,70 ajustado por ação nos próximos 12 meses. E caso o banco ele realmente entregue esse dividendo, nós estamos falando aqui de um yield on cost de quase 14%. Contra uma Selic de 10%. Lembrando que no caso do Tesouro Selic, você ainda teria que pagar o imposto de renda. Então nós temos aqui uma renda passiva na veia que nos permite ter maior flexibilidade, ou seja, eu posso pegar esses dividendos em um momento oportuno e reinvestir nas ações que estão mais interessantes, considerando o cenário atual. Então, muitas vezes a gente tem aqui o Bradesco sofrendo um pouco mais atualmente, eu posso pegar esses dividendos da Itaúsa e do Banco do Brasil e reforçar no banco que eu considero mais descontado no cenário atual. Então, essa flexibilidade vai gerando ganho de eficiência para a carteira do investidor de longo prazo, né? Então, esses benefícios acabam jogando muito a favor do investimento de ações a longo prazo. Agora, nossas principais posições em Itaúsa e Banco do Brasil foram montadas ao longo do ano de 2022 e 2023. Então, imagina vocês, o Banco do Brasil continuando lucrativo, a Itaúsa fazendo uma boa alocação de capital e o crescimento consistente desses lucros, qual poderá ser o nosso yield on cost daqui a 5, 6, 7, 8 anos, né? Então, isso que é muito mais importante, né? O crescimento dos lucros das ações vai se transformar também no crescimento da sua renda passiva. Então, por isso que é muito importante que você segure os ativos na sua carteira. Um exemplo claro de que essa estratégia é muito eficiente para o longo prazo é o próprio Luiz Barsi Filho, o grande investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, que já carrega as ações do Banco do Brasil durante 51 anos. Lembrando que ele comprou essas ações a centavos na década de 1970 e até hoje vem lucrando um caminhão de dividendos das ações do Banco do Brasil. Porém, a estratégia vencedora é acumular número de ações de boas empresas e realizar o carrego dessas ações a longo prazo, olhando principalmente para o crescimento dos proventos, né? Então é isso aqui que de fato vai te enriquecer, porque você compra uma empresa hoje que tem um lucro relativamente baixo e daqui a 5, 6, 10 anos esse lucro cresce e os seus dividendos também crescem de maneira muito significativa. Eu mostrei isso para vocês através de exemplos recentes, lembrando que os nossos principais aportes foram no ano de 2022 e 2023, né? Então tem muito yield on cost para crescer aqui no longo prazo. É claro que o investimento em ações ele carrega um pouco mais de risco, né? As empresas, se pegarem uma gestão muito ruim, podem acabar perdendo os fundamentos. Então você faz ali uma diversificação adequada da sua carteira, principalmente com foco em setores perenes. Talvez uma empresa ou outra não vai performar tão bem, você não vai acertar todas, mas de vez em quando você vai acertar uma SLC Agrícola, uma empresa que entrega aqui um retorno de 800% em 6 anos. Então, acompanhando sempre o mercado financeiro, você aprende a separar o joio do trigo, vai acumulando o número de ações e, sem dúvida, a sua renda passiva passa a crescer de maneira muito significativa, principalmente a partir do 5º ano.
Devido a todos esses aspectos, o investimento em ações acaba sendo a minha preferência em termos de acumular capital, gerar renda passiva e principalmente buscar uma independência financeira a longo prazo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever no canal, deixar um comentário e compartilhar esse vídeo em outras plataformas. E até o próximo vídeo.